Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre políticas públicas, sobre plano safra, sobre custeio, sobre investimento, sobre linhas de crédito e sobre como o produtor rural na sua atividade pode desenvolver ainda mais a sua produção através desses benefícios que são lançados pelas políticas públicas. Então, se esse assunto é do seu interesse, eu peço que você clique no joinha, compartilhe este vídeo e continue aqui conosco no nosso canal Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente hoje sobre políticas públicas, nós trouxemos aqui o Tomás Pelizaro Pereira. Ele que é engenheiro agrônomo, mestre em recursos genéticos vegetais, é extensionista rural responsável regional de políticas públicas e crédito rural na gerência regional da Epagre em Lages e possui mais de 10 anos de experiência na área. Tomás, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os nossos ouvintes e pessoal que está nos assistindo no YouTube. Agradecer primeiramente, Alex, pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. É sempre muito bom a gente estar participando e trazendo informações para o nosso agricultor, especialmente sobre políticas públicas e crédito rural, que é um tema muito interessante. Hoje a gente sabe da importância que esses programas para o nosso agricultor. Nós é que agradecemos mais uma vez a tua presença aqui, Tomás, e como forma de agradecimento, gostaria de te entregar alguns brindes dos nossos apoiadores. A gente tem aí a erva mate aragana na versão cimarrona e também moída grossa na pessoa do Diogo. Temos também como apoiador o Cicobi Cred Serrana na pessoa da Carla Arruda e do Kenner, ali da agência do Centro. E nós temos também um novo apoiador aí, que é a Casa do Couro Mesalira, na pessoa do seu Beto, Casa do Couro Mesalira, que tem artigos em couro, vestimentas e tudo que tu precisar para área campeira, tu encontra lá. Então, com isso, a gente te dá mais uma vez as boas-vindas aqui ao nosso canal. E, Tomás, para que a gente comece esse nosso bate-papo aqui mais direcionado para as políticas públicas, gostaria que tu trouxesse para a gente um pouco da tua história, um pouco da tua ligação com esse tema. Uhum. Então, Alex, sou engenheiro agrônomo, né, de formação, assim como meu pai, segui a história da nossa família. Nós somos daqui da região, né, então meu pai é de Campo Belo do Sul, sou nascido aqui em Lages, fiz agronomia no CAV, né, no CAV na UDESC, e a nossa família já tem essa ligação com o meio rural. Isso já fez com que a gente, então, tivesse uma ligação e se identificasse com o meio, né? Então, isso vai trazendo para a gente, né, um senso de responsabilidade também por estar ligado e querer fazer um pouco a diferença que a gente sabe que o meio rural precisa. Então, com essa nossa formação em engenheiro agrônomo e trabalhando, né, focando nas políticas públicas, a gente vê que a gente consegue fazer bastante a diferença junto ao agricultor. Então assim, temos esse histórico, né? A minha família também vem ligada, então a gente sabe que o meio rural precisa, e seja aqui em Santa Catarina ou seja no Brasil, a gente tem essa ligação e sabe da importância e que como nós podemos ser agentes transformadores. No caso, trabalhando como extensionista na Epagre. Então, trabalhar com isso para mim não é um trabalho, e sim é um prazer, porque eu sei da importância que é a gente fazer chegar a informação ao agricultor, fazer chegar as ferramentas para que ele consiga fazer o melhor extrair o melhor e o máximo
da sua propriedade, com qualidade, com a parte de sustentabilidade, sem esquecer a sustentabilidade ambiental também, que é muito importante. Então a gente consegue, né, trazer essas informações, e espaços como esse seu aqui são muito importantes para a gente. A gente tem muita informação hoje e tem espaços onde a gente consegue trazer numa linguagem interessante para o agricultor, é muito importante. Então, esse histórico que a gente tem de formação, de família, isso nos dá um pouco de know-how para conseguir levar o agricultor da melhor forma, né? Porque também a gente vê, né, Alexa, hoje com uma quantia enorme de informação que a gente tem, às vezes não chega naquela linguagem para o agricultor. Então, felizmente a gente já tem essa questão da nossa família, enfim, que a gente consegue fazer essa conversa, né, tentar pelo menos fazer essa conversa da melhor maneira para que ela chegue ao agricultor, para que ele consiga acessar, e se identificar com isso. Para que essa informação chegue de forma clara e seja eficiente para aqueles que estão nos Uhum, acompanhando, né, Tomás? uhum, E assim como a informação em relação às políticas públicas, ela vem se desenvolvendo cada vez mais, né? As políticas públicas também se desenvolveram ao longo das décadas à medida que a agricultura se desenvolveu, a pecuária se desenvolveu, as propriedades, né, tiveram que se desenvolver, vem se verticalizando cada vez mais, né? Hoje é muito mais difícil tu adquirir área, muito mais eficiente tu trabalhar na área que tu já tem, e com isso as políticas públicas se encaixam perfeitamente nesse contexto. Eu gostaria que tu trouxesse um pouco para a gente, né, os conceitos das políticas públicas, como as políticas públicas hoje estão atreladas à EPAGRE, como a EPAGRE se conecta com o produtor rural, com o agricultor. Como é que acontece essa ligação produtor rural, EPAGRE, políticas públicas? Como é que a gente pode conceituar isso, de onde a política pública vem, como é que ela chega no produtor rural? uhum. Então, assim, eu acho que é importante a gente começar, né? Eu sempre, quando faço alguma palestra, vou fazer alguma conversa com os agricultores, eu trago alguns conceitos para eles entenderem de onde saem as informações e como elas chegam para eles. Acho que a primeira coisa é a gente conceituar, né? Eu falar basicamente o que que é uma política pública, né? Então a gente fala hoje, a gente escuta na internet, a gente vê várias informações sobre falando política pública, política pública. Mas o que que é uma política pública? Primeira coisa, né? Uma política pública são programas ou ações, inclusive instituições, que visam levar ao agricultor algum benefício ou algum recurso. Então, isso que foram implementados por alguma lei. Certo? Então, assim, por exemplo, alguns programas, como o próprio Plano Safra, é uma política pública institucionalizada através de uma lei. Né? Existem, né, leis por trás disso. A própria EPAGRE é a maior política pública que nós temos aqui em Santa Catarina. Né? Então, a EPAGRE é uma instituição, né, que faz parte do governo do estado, mas nós somos, digamos assim, quem sustenta e quem paga os impostos é que acaba fazendo com que nós possamos trabalhar e levar essa informação ao agricultor. Então, as políticas públicas, e hoje nós temos um leque enorme de políticas públicas que são direcionadas ao público da agricultura, mas existem outras tantas aí, das diversas escalas, né? Seja na educação, seja na saúde, né? A nível federal, a nível estadual e municipal. Então, a política pública, elas são isso, são ações, são programas, são instituições, inclusive, que levam algum benefício, que levam alguma ação para esses agricultores ou para o público em geral. E, normalmente, uma política pública ela é institucionalizada através de uma lei ou de algum projeto de lei, enfim, uma PL ou alguma lei, para ter uma força, né, orçamentária, porque para instituir uma política pública tem que ter um recurso por trás. Né? Então, sabendo disso, né, sabendo de que uma política pública é um programa que está institucionalizado, a gente vai para a parte de execução.
né? Porque não adianta nada a gente criar uma política pública, essa política pública não chegue ao seu público que vai acessar esse programa ou vai acessar aquilo que a política pública está institucionalizando. Então, nós da IPAGRE, né, assim como outras EMATERs, né, as EMATERs que fazem extensão rural aqui no Brasil há muitos anos, né, somos uma das instituições que fazem chegar essas políticas públicas aos agricultores. Né? Existem outras instituições aqui em Santa Catarina que também operacionalizam políticas públicas nas diversas esferas, focando mais aqui na agricultura. Nós temos a IPAGRE, que é a principal, porque é a entidade oficial de ATER, né? A ATER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, nós, como uma entidade, uma ente governamental, né, somos a entidade oficial de ATER aqui do governo do estado de Santa Catarina. E nós operacionalizamos oficialmente, né, as políticas públicas que a Secretaria da Agricultura, comumente nós conhecemos ela por SAR, a Secretaria da Agricultura tem diversas políticas públicas pro público, os agricultores catarinenses. Então, a EPAGRE oficialmente operacionaliza essas políticas públicas da Secretaria da Agricultura, mas não apenas elas. Né? Nós também desenvolvemos as políticas públicas do governo federal, aqui no estado de Santa Catarina. Então, por exemplo, o Plano Safra da Agricultura Familiar, da Agricultura Média, nós operacionalizamos junto aos agricultores. Nós também participamos de chamadas públicas do governo federal, especialmente as do MAPA, né, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento, o MDA, que foi recriado. Então, nós também participamos de chamadas públicas e desenvolvemos essas aqui em Santa Catarina. Então, o nosso leque de trabalho é bastante amplo, né? E, concomitantemente a isso, nós fazemos extensão rural. Né? Então, nós fazemos chegar ao agricultor essa informação, chegar ao agricultor aquilo que ele precisa. Então, o estado de Santa Catarina, hoje, nós somos líderes em diversas produções, né? Então, por exemplo, culturas como maçã, cebola, o maior produtor de pinhão, enfim, nós somos líderes nisso e muito passa pelo trabalho da extensão rural que vem sendo desenvolvendo há muitos anos aqui pela Caresc, no caso, antes da IPAGRE, depois a IPAGRE foi renomeada, né? A Caresc foi renomeada e passou a ser conhecida como EPAGRE. Então, nós vemos desenvolvendo isso e isso é muito importante. Por isso que Santa Catarina, com 1,1% do território nacional, nós somos líderes em tanta coisa. Né? Passa por uma série de fatores, como colonização, a questão da nossa colonização, preponderantemente começamos como um estado bastante agrícola, né, passando por uma extensão rural eficiente, né, especialmente desenvolvida pela gente, e também políticas públicas que ajudaram a alavancar a agricultura catarinense. Certo? Então nós temos essa série e outros fatores N, né, que eu posso passar aqui o programa inteiro enumerando, que fizeram chegar nesse resultado que Santa Catarina tem, que a gente tem muito orgulho de falar. Né? Então isso é bem importante a gente ir embasando do porquê que nós somos um case de sucesso. Né? Mas isso faz parte, assim, a gente tem muita coisa para melhorar ainda, Alex. Então, a gente aplicar, desenvolver e cada vez mais extrair o melhor, né, da nossa terra, a gente vai alcançar índices ainda melhores de produção, claro, sem esquecer da parte de sustentabilidade ambiental, que é bem importante hoje em dia. Certo? Então, nós temos aí uma conjunção de fatores que fazem com que hoje Santa Catarina seja um case de sucesso, passando, claro, pelo trabalho da EPAGRE e de outras instituições que fazem com que isso, com que chegue nesse resultado, né? E sem dúvida, as políticas públicas são o reflexo do desenvolvimento rural do nosso estado, porque ele é predominantemente feito por agricultura familiar, e essa agricultura familiar vem se desenvolvendo, né, em conjunto com as políticas públicas e ligada às políticas públicas. E, Tomás, para que a gente possa ter uma ideia, que o produtor possa ter uma ideia de onde são provenientes estes recursos e como é que funciona a flutuação dos valores, dos recursos que são provenientes, né, desses programas guarda-chuva, como tu falou, do Plano Safra,
como é que o produtor pode ter uma ideia, né, da flutuação desses recursos, de onde eles são provenientes e o que eles representam hoje? Então, hoje a gente tem diversas políticas públicas aí que fazem com que o agricultor acesse, então, o crédito rural que a gente chama. Então, hoje a principal delas, né, que anualmente, todo ali início de julho é lançado, é o Plano Safra. Né? Então, o Plano Safra já há bastante tempo, né? Há mais de 10 anos ele é um evento, né? O lançamento, porque hoje a agricultura ela precisa de recursos para ser movida, né? Então, o principal hoje, o principal guarda-chuva de política pública hoje para a agricultura familiar e para a agricultura em si, né, a agricultura também empresarial, médio, produtor, é o Plano Safra. Né? Então, e o Plano Safra, esse daí ele é operacionalizado pelo governo federal. Então, o agricultor, para aquele agricultor que quer acessar o seu crédito para custeio, para investimento, ele vai buscar numa agência financeira, né? Uma agência financeira, um banco ou uma cooperativa de crédito, vai acessar o seu recurso para fazer o seu custeio, o seu investimento da agricultura familiar. E isso daí independe da Epagre. Né, independe, por quê? Porque quem administra, quem diz quanto que vai ter de recurso é o governo federal. Né? Nós apenas operacionalizamos em parceria com os agentes financeiros ali, com as cooperativas e bancos. Né? Então nós temos esse daí que é o principal hoje movedor, né? É o principal hoje, quem move a agricultura são realmente o Plano Safra, que é bem importante. A nível estadual, nós temos aqui então a Secretaria da Agricultura, né? E a Epagre é uma empresa que faz parte então do arcabouço ali da Secretaria da Agricultura, que também tem políticas públicas e muito recurso também para os agricultores. Então nós temos hoje programas para mover daí os programas da Secretaria da Agricultura, eles são mais focados no estado de Santa Catarina para atender às necessidades do agro catarinense. Então nós temos ali um montante bastante elevado de recursos, né, que são destinados pelos programas. Então, quando a gente fala do programa Terra Boa, que a gente vai comentar aqui no programa, que tem também os programas de financiamento direto da Secretaria da Agricultura, então nós estamos falando de quase 400 milhões de reais. Né, que o governo do estado anualmente injeta aqui no estado de Santa Catarina para os agricultores catarinenses. Certo? Então, é uma política pública para o nosso público catarinense. Então, o agricultor que quer fazer algum investimento, que nós não fazemos projetos de custeio com recurso da Secretaria da Agricultura, mas principalmente, né, tem algumas linhas que dá para fazer alguma coisa de custeio, mas é mais para agroindústria, mas para custeio de produção agrícola, daí esse sim faz pelo Plano Safra, mas para investimento para o agricultor que quer investir, que quer melhorar sua propriedade, se de repente não tem no Plano Safra federal, tem a Secretaria da Agricultura, tem linhas hoje que são operacionalizadas exclusivamente pela Epagre para fazer a melhoria da sua propriedade. Então, hoje o agricultor que quer fazer investimento, ele pode querer pegar no agente financeiro, através de um Pronaf ou de um Pronamp, mas se ele tiver o enquadramento ali e atender os enquadramentos certinhos, né, ele também pode acessar aqui pelas linhas da Secretaria da Agricultura que são operacionalizadas pela Epagre em todos os escritórios da Epagre, e tem uma Epagre em todo o município do estado de Santa Catarina. Então a gente se orgulha muito de dizer que todo município de Santa Catarina tem um escritório de Epagre para operacionalizar para o agricultor, para o pescador, para o público que hoje não é apenas agrícola, né? Hoje a gente sabe que existe agricultura também nos centros urbanos, então para esse agricultor que tem o seu enquadramento, ele pode acessar para fazer a sua melhoria. Então a gente tem um leque de opções, onde buscar, como buscar, e é importante, né, ele sair atrás de informação, procurar, sempre no escritório de Epagre ele vai encontrar essa informação atualizada, né? A gente sempre procura deixar os nossos escritórios a par, né, das informações, das atualizações que vão acontecendo, para que esse agricultor então consiga acessar da melhor maneira. A Epagre funciona como um facilitador, né, para o agricultor, para o produtor rural. A Epagre é um facilitador, né, de acesso a essas políticas. Eu gostaria que antes que a gente entrasse nesses programas, nessas políticas em si, gostaria que tu trouxesse alguns conceitos sobre o que é custeio, sobre o que é investimento, porque às vezes o produtor precisa de um, às vezes precisa de outro, e deixando isso um pouco mais claro, né, talvez facilite para aqueles que nos acompanham o entendimento do que buscar em função do conceito de cada um. Então, gostaria que tu conceituasse para a gente o que é
custeio, o que é investimento, para que a gente possa Uhum. atualizar o produtor sobre essas diferenças. Quando a gente está falando agora de recursos do governo federal, né, então nós temos basicamente duas principais linhas que hoje os nossos agricultores acessam, que é as linhas de custeio e as linhas de investimento, como tu bem colocou. Custeio, né, Alex, é a questão de você ir lá e pegar capital de giro para tu plantar aquela tua lavoura, colher, desenvolver ela e colher, né, e posteriormente vender. Então, o custeio é capital de giro para ele fazer aquela lavoura. Tanto é que o custeio, né, ele vai vencer, dependendo do tipo de operação, vai vencer ali um ano depois, né, ou até quando depois, perto ali do 60 dias, normalmente, após a colheita, porque colheu, tem que vender, né, para gerar, para conseguir pagar então o custeio. Então, o custeio é aquele crédito que o agricultor vai pegar para desenvolver a sua cultura, né, para conseguir plantar, para ele comprar os insumos. Então, o custeio vai ser destinado basicamente para compra de semente, para compra de insumos, né? Seja vai comprar lá um herbicida, inseticida, todos os insumos e fertilizantes para desenvolver, para conseguir plantar, para conseguir desenvolver, fazer todos os tratos culturais e colheita e posteriormente a venda. Então, para isso que se destina o custeio. E é muito importante também falar aqui que o custeio, né, especialmente o custeio aqui para Santa Catarina, vou falar de Pronaf e Pronamp. Pronaf seria o agricultor familiar, esse nosso agricultor que atende, né, os requisitos que tinha a antiga DAP, né, e agora é o CAF, que é a questão do nosso agricultor que respeita os 4 módulos fiscais, a questão da mão de obra familiar e a renda e tudo mais, né? Ele pega esse dinheiro do custeio, ele pega esse recurso do custeio, e isso daí tem seguro, né? Que é o Proagro que a gente chama. Então, para o custeio, né? Para o caso de deu uma intempérie climática, uma seca, né? Enfim, uma chuvarada, enfim, ele pode estar acessando e isso daí ele vai ter esse seguro, tanto no Pronaf, no Pronamp, existem também os seguros particulares. Mas quando a gente fala, né, de agricultura familiar e médio agricultor, tem o Proagro, que é bem interessante, que hoje é uma ferramenta essencial para o nosso agricultor, né? Então, o custeio tem essa questão que é bem importante. Então, ele planta, mas se der um problema, ele tem O Proagro cobre. o Proagro cobre, né, essa obrigação financeira dele junto ao agente financeiro, essa obrigação financeira que ele teria junto, né, ao agente financeiro, né, porque se deu um problema, né, coitado, não tem, né, às vezes vem um ciclone, vem uma geada fora de época que ele vai acabar perdendo, né. Então isso é bem importante saber e acessar essas linhas, e eu sempre digo, procure o seu agente financeiro, a sua cooperativa de crédito, né, o seu banco, para se informar, porque eu sempre digo para o agricultor, tu vai plantar, tu tem que ter algum tipo de seguro, né? Então, quando a gente fala de custeio, é bem importante sempre a gente estar divulgando isso, e como o dinheiro que você capta é do Plano Safra, né? Existem essas questões de que o governo fomenta isso, então eu acho bem importante que o agricultor procure, então, seu agente para fazer o seu custeio. Ah, mas Alex, eu só planto 1 hectare de milho, ou 2 hectares de milho, que eu vou pegar, sei lá, 10 mil reais. Cara, é 10 mil reais, né? Então, assim, para você ter que pagar aquilo lá, se você não tem o seguro, já sabe que é uma obrigação que você teria, que se você não tem aquele seguro, você já vai ter que tirar de algum lugar. Então, para isso que é importante o agricultor acessar esse custeio, justamente para ele ter essa garantia, porque sabe que vai ter um seguro, né? Atrelado ao Proagro. Atrelado ao Proagro, né? Para essas linhas da agricultura familiar e do Pronamp, que é o médio produtor. Então, isso é bem importante o agricultor sempre procurar, por mais que seja pouca área, né? Vários agricultores que às vezes chegavam no escritório para a gente lá e falavam assim: não, mas eu só vou plantar 1 hectare de milho, porque é só aquele milho que eu vou dar para os animais, nem vou financiar. Dá uma seca, dá um problema, ele já não vai ter mais aquele milho, já não vai ter mais aquela produção que ele ia tratar os porcos, que ia tratar, né, às vezes o gado que ele tinha lá, umas vaquinhas de leite, então já acaba atrapalhando. Então, porque assim, ele saber que ele tem que pagar aquele custeio lá, né, se não tem um seguro por trás, fica uma complicação, porque ele já tem aquele compromisso assumido. Então, o custeio é esse capital de giro que ele vai lá, ele vai pegar o recurso, tem o prazo de amortização. Hoje o juro de custeio de Pronaf, só para você ter uma ideia, ele varia de 2 a 6% ao ano.
sabe? Então é um juro muito, é bastante subsidiado, né? Dependendo do que ele está financiando, é 2, 3, né? Ou 6% dependendo da cultura. Então tem as várias linhas que o Plano Safra operacionaliza, então, mas mesmo assim é uma taxa de juros bem baixa, né? E por até quanto tempo o produtor pode pegar o recurso de custeio? O custeio ele pega anualmente, tá? Então, Todo ano. dependendo da cultura, ele pega, se for cultura anual, né? Então, sei lá, um milho, por exemplo, ele vai pegar agora, ele vai pagar lá depois, próximo do vencimento, né, da operação, no máximo até 60 dias após a colheita. Então, ele paga, mas ele vai pegar, por exemplo, vai fazer o projeto de custeio por agora, né? E daí ele vai plantar lá no final do ano, né? Agora já estamos no fim do milho, por exemplo, ele vai pagar lá só 60 dias depois da Da colheita. colheita. Então, assim, para dar tempo, porque também não faz, Não faz lógico, não sentido faz sentido tu ser pegar antes. e vencer antes, né? Então, ele tem que plantar, desenvolver, colher, e daí ele vai fazer a amortização do capital, né? Como eu falei, a taxa de juros é baixíssima. Por exemplo, operações de milho até R$ 20.000, a taxa de juros é 3% ao ano. Então, quando a gente fala em taxa Selic de 13, né? Então, assim, se você fosse pegar um recurso emprestado, né, seria muito, a diferença é bastante gritante. Então, é bem interessante, não é para todo mundo, né? São para agricultores familiares, enfim, mesmo no Pronamp, que a taxa de juros está em 8%, né? É bem interessante também tu pegar porque é juro fixo. Né? Esse também foi, um avanço que nós tivemos, né? Não é crédito rotativo, não está vinculado a algum INPC da vida aí, então ele não flutua conforme e a gente sabe que o Brasil é complicado, a flutuação das taxas cambiais são impactantes. Então, quando o agricultor ele sabe que se eu pegar hoje R$ 10.000, eu vou ter 3% da taxa de juros, vai ser 3% enquanto está vigorando aquele plano safra. Mas se eu fiz o contrato agora e hoje está em 3%, eu sei que eu vou pagar ao final desse contrato 3% da taxa de juros. Isso é bem interessante. Ter essa previsibilidade é importante para o produtor, né? Perfeito. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a agricultura, e aqui é, ainda falando de custeio, qual que é o nosso. Onde que é? Diferente de uma indústria que está com telhado, que está dentro de um galpão, a agricultura é a céu aberto. Então, Ela quando está não a céu tem aberto. previsibilidade climática. Exatamente, tá? Então nós estamos vivendo agora uma época de estiagem. Então aquele agricultor, ele saber que, bom, beleza, eu peguei o dinheiro do agente financeiro, eu plantei a minha cultura, se der uma seca, opa, eu tô segurado. Então isso é bem importante para o nosso agricultor. Então, independente do valor, procura o agente financeiro, tá? Que ele vai, com certeza, vai te ofertar essa linha aí. E hoje a gente tem um levantamento que eu fiz já há algum tempo junto aos agentes financeiros, a gente custeia perto de 70 culturas em Santa Catarina, para você ver a diversidade, tá? Então a gente vai desde o milho, passando por uma pitaia, chegando no maracujá, até o custeio de extrativista de pinhão, por exemplo. Dificilmente o produtor ele vai ter alguma cultura que não seja acolhida por essa política Exatamente. pública, né? Por esse programa. Exatamente. E isso é bem interessante que a gente tem aqui em Santa Catarina, a gente tem, né, e claro, no Brasil todo, a gente está bem servido aí, graças a Deus, de agentes financeiros, né? Tem as cooperativas, como a Cicobi, Sicredi, enfim, Cressol, tem o Banco do Brasil, enfim, são os agentes os principais agentes operacionalizadores do crédito rural aqui em Santa Catarina, e eles com certeza também é interesse para eles aumentarem o portfólio deles de culturas que eles custeiam. Então a gente sabe que se o agricultor, e é importante inclusive o agricultor, bom, eu quero começar a produzir hortaliça no sistema orgânico. Claro que eu vou atrás de informação da parte técnica, eu vou no Ipagre para procurar a parte técnica, mas é importante ele também vai na Cicobi lá, vou perguntar se eles têm, vocês teriam como me custear essa cultura, porque daí teria o seguro. Né? Então, isso é importante o nosso agricultor saber, porque ele está lá produzindo, e ele saber que tem sim essa ferramenta, está à disposição dele, justamente essa questão do plano safra. Então, independente lá, seja uma cultura que esteja dentro do manual de crédito rural, que é praticamente tudo, então tem que ter os parâmetros técnicos, com certeza, tem que plantar dentro do zoneamento. Ah, mas a minha cultura não tem zoneamento. Zoneamento é a época certa para você plantar, né? Que isso daí é dito pela pesquisa, né? A Ipagre aqui faz muitos estudos de zoneamento, né? Mas se não, o escritório da Ipagre a Ipagre por ser uma entidade oficial de ATER, ela também pode dizer, Cicobi, o agricultor pode plantar pepino da época tal a época tal, porque é seguro.
aqui nós temos clima, então os nossos técnicos, né, técnicos engenheiros agrônomos dos escritórios de EPAGRE fazem esse tipo de documento para as culturas, por exemplo, que não são zoneadas. Por exemplo, as principais culturas, elas têm zoneamento. E o custeio, ele tem que seguir. Então, para acessar esse recurso do crédito rural, ele tem que plantar dentro da época certa, ele tem que usar os tratos culturais e tudo mais, para até se der um problema e ele precisar acessar o seguro, dizer, não, peraí, eu fiz tudo o que precisava. Deu uma intempérie aqui, deu uma seca que eu não controlo, e eu posso acessar esse recurso se der um problema, eu acessar o Proagro e ter essa cobertura, digamos assim. Então, é importante a gente saber, então, que tem esse recurso do custeio, que é para capital de giro, né? A outra linha principal, que é o investimento. Porque, assim, eu não posso... beleza, eu preciso produzir mais lá na minha propriedade, eu preciso fazer o custeio do meu milho, da minha soja, o custeio pecuário, se eu trabalho com pecuária de corte e tal. Mas, cara, eu preciso comprar um trator. Eu preciso melhorar meu galpão, né, para exploração do leite, eu preciso comprar lá uma balança, um tronco para trabalhar com gado de corte. Eu planto maçã, eu preciso ter aquela tela anti-granizo, porque o granizo também eu não controlo, né? Então eu preciso fazer investimento. Então aí você tem a outra ferramenta principal que nós temos, né? Então nós temos o dinheiro para fazer o custeio da tua atividade, para tu plantar, comprar os insumos. E se tu precisa fazer uma melhoria lá na tua propriedade, você vai fazer um investimento, né? Para isso precisa ter, para ambos os casos precisam ter um projeto técnico, né? Por um técnico, engenheiro agrônomo capacitado. E se você vai fazer esse investimento para melhorar a tua propriedade, você também vai captar esse recurso. Hoje a gente tem, né, o Pronaf, Pronamp com linhas bastante atrativas para fazer investimentos, seja para desde a compra de um trator, passando pela compra de um implemento, melhoria de um galpão, até a parte de construção de casa e moradia rural. Então hoje a gente pode fazer basicamente todo o investimento que tu precisa para melhorar a tua produção, tu consegue nas linhas do Plano Safra, sabe? Tu falou de investimento ali, nessa parte entram os animais, por exemplo, o investimento em matrizes, no caso, né, da produção leiteira, ou no caso da produção, né, de pecuária de corte, investimento em reprodutores. Essa parte é contemplada, compra de animais está em investimento. Com certeza, né? A compra de animais, seja matriz, reprodutor, da espécie que você estiver trabalhando que tem importância econômica, seja bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, cara, tudo que tem importância econômica, até coelhos, tudo vai trabalhar com a parte de produção, né, de coelho para produção de carne, por exemplo, tu consegue fazer a aquisição desses animais, né? Então, aqui, tratando da nossa região, aqui, as principais atividades, nós temos a pecuária de corte. Então, se tu precisa fazer a aquisição de um touro, aquisição de matrizes, né, para melhoria do teu plantel, você consegue fazer. Hoje, por exemplo, dando um exemplo para ti, hoje, para aquisição de touros e matrizes, animais, né, você tem 8 anos para pagar esse investimento, né? Então, inclusive, você pode fazer aquisição de sêmen. Tá? Para o pessoal que já está mais tecnificado, fazer aquisição de botijão, fazer aquisição de doses de sêmen, você também consegue para fazer a melhoria do seu rebanho. Então, isso tudo pelo Plano Safra da Agricultura Familiar ou pelo Pronamp, você consegue fazer esse tipo de investimento. Tu consegue montar um centro de reprodução animal na tua propriedade Com certeza. a juro baixo por conta dessa linha de investimento. Com certeza, você consegue fechar todo o ciclo, né? Você consegue fazer o custeio para a produção do teu milho, para a produção de silagem, para a produção de milho grão e fazer um investimento para construir um galpão, para fazer a aquisição lá tu precisa de um tronco para fazer o manejo dos animais, tu consegue fazer esse tipo de melhoria, tá? Dentro do Plano Safra, assim, só para falar bem, uma maneira mais ampla, né? Nós temos diversos prazos de pagamento, na maioria dos casos são 10 anos para pagar, né? Alguns casos, dependendo do tipo do investimento que tu tá fazendo, você tem carência, então, dependendo, vou fazer a implantação de um pomar, né? Tem no mínimo 3 anos ali de carência, né? Que você pode pegar dentro daqueles 10 anos para pagar, porque você tem que plantar o pomar, né? E tem que esperar ele crescer para ele começar a dar frutos. Então, isso é bem interessante. Dependendo da cultura, do investimento, tem essa carência. Exatamente. Depende do que você está fazendo. Por exemplo, uma energia solar. Dificilmente você vai ter uma carência porque instalou energia solar lá para o agricultor e já começa a gerar. Então, vai depender do projeto técnico, tá?
Então, você tem prazos diferentes e taxas de juros diferentes. Hoje, para investimento, a taxa de juros do Pronaf, elas ficam, depende do tipo de investimento que você vai fazer, vai ser 3, 5 ou 6% no Pronaf, né? Para a Pronamp é 8%, mas no Pronaf, que é o nosso maior público, né, que é o agricultor familiar, né, se ele vai fazer, só dando alguns exemplos, vou fazer uma energia solar, 3%. Ao ano, só pra gente Ao ressaltar. ano, Ao lembrando, ano, né? tudo lembrando, ao ano, né, cara? Isso daí divide por 12 para você ver quanto é que vai ficar o mês, né? Nós que não somos, eu, por exemplo, não sou agricultor familiar, gostaria de pegar? Gostaria, mas não consigo porque eu não tenho enquadramento, né? Mas isso é bem interessante, uma energia solar, 3%, um trator, 5%. Preciso de algum implemento associado ao trator? Também é 5%, né? E 6% os demais. Vai entrar um galpão, vai entrar até a construção de uma casa, vai ser 6%, a taxa de juros ao ano. Então é bem interessante, é muito bom a gente saber que pode contar com essas linhas, né, para o agricultor, né, para ele acessar. Então ele pode fazer todas essas questões procurando lá um escritório de Epagre para acessar essas informações, porque, que nem eu falei, assim, dependendo do que você vai fazer o investimento, vai ser uma taxa de juros diferente ou não. Então, hoje, o importante é ele saber que existem essas linhas, que são bem importantes, né? E só dando um spoiler aqui do que a gente já vai falando, se ele fizer esse projeto com a Epagre, a Secretaria da Agricultura, nós temos programas que ainda pagam parte desse juro ou o juro total desse agricultor. Então, como eu citei ali, uma energia solar, hoje é 3%, né? Se ele fizer o projeto lá com a Epagre, nós temos um programa que se chama Pronamp, né? Que paga, inclusive, parte desse, vai pagar a totalidade desse juro, por exemplo, da energia solar, porque o Pronamp, né, o Pronamp, esse programa aqui da Secretaria da Agricultura, paga 3%. Então, o 3% que ele paga lá ao agente financeiro, a Secretaria da Agricultura paga para ele na conta dele diretamente. Então, fica o 3 mata 3 ali fica 0%, ou seja, é juro zero, sabe? Então é muito interessante. Em algumas situações ele ainda tem desconto se ele for aquele produtor que gosta de pagar a parcela em dia, né? Então a gente vai entrar nesses assuntos, mas antes disso, Tomás, eu gostaria que tu conceituasse para a gente sobre o enquadramento, né? Porque conforme o enquadramento também são as linhas de crédito, a questão de juros, prazo, carência também. Então gostaria que tu trouxesse para a gente um pouco desse conceito de como é que é o enquadramento para a Pronaf, como é que é o enquadramento para a Pronamp, como é que o produtor se encaixa nessas diferentes linhas. Boa, Alex. Isso acho que é bem importante a gente deixar bem conceituada essa questão, porque a gente veio falando aqui de Pronaf, Pronamp, né? Hoje o agricultor conhece, né? Já está mais familiarizado com isso. Mas Pronaf, cara, para se enquadrar no Pronaf, antigamente o pessoal conhecia pela DAP, que era a declaração de aptidão ao Pronaf, ou seja, estou declarando que eu consigo acessar essa linha, que eu tenho o enquadramento para isso. E a DAP ela foi substituída pelo CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Ele não é para todo mundo, né? São para pessoas, são para agricultores que tenham o enquadramento. E quais são os requisitos básicos hoje? A gente, claro, faz toda uma análise da propriedade, né? Mas que o agricultor declara ali para a gente, mas os princípios básicos para hoje se enquadrar como agricultor familiar perante o CAF a primeira questão é a questão da área. Então, o agricultor familiar é aquele agricultor que explora, pegando todas as áreas e todos os tipos de área que ele explora, né? O tipo seja proprietário, comodatário, parceiro, não precisa nem ter renda, não precisa nem ter área própria, né? Ele explora segundo um contrato de parceria, no máximo até 4 módulos fiscais. Tudo que está atrelado no CPF dele não pode passar de 4 módulos fiscais. Perfeito. Tá, perfeito, exatamente isso. Tudo que tá ali, todas as formas de exploração que ele tem atrelado ao CPF dele. Eu tenho uma área de 10 hectares e eu arrendo mais 10. Beleza, eu exploro 20 hectares, certo? Sob duas maneiras. Um é área própria e o outro eu tenho um contrato de parceria com um terceiro. Beleza. E o módulo fiscal vai depender do município que ele tem essa exploração. Importante lembrar isso, né? Então, o módulo fiscal ele varia. Aqui em Santa Catarina, no geral, ele varia de 12 a 24 hectares. É o módulo, tá? Então, aqui na região da Serra, vai variar de 20 a 24 o módulo. Então, assim, não posso ultrapassar ali de 80, né? De 80 a 96.
né? Uhum. Digamos assim, hectares o máximo. Ah, eu não sei o meu módulo fiscal. Vai lá no cartório, ou na prefeitura, ou no escritório de Epagre, alguém vai dizer para você qual que é o módulo, tá? Do município, tá? Então, o módulo varia aqui na nossa região. Tem municípios, né? Municípios menores que o módulo é 12. Né? Então ele não pode ultrapassar de 48, depende da região. Na região do Alto Vale, a região que eu trabalhava, lá varia de 12 a 18. Então lá não pode ultrapassar 72. Então, assim, de regra geral, procure o escritório de Pagra, procura lá a prefeitura e pergunta lá qual que é o módulo lá do teu município. Então, um dos requisitos não pode ultrapassar 4 módulos, tá? Então, somando todas as áreas, todos os tipos de exploração. Outro pré-requisito tem que ser mão de obra familiar. Ah, não adianta nada eu explorar até 80 hectares, eu exploro, sei lá, 50 hectares, mas quem desenvolve todas as atividades lá, eu contrato essa mão de obra, tá? Não, tem que ser mão de obra familiar, é a família. Exclusivamente familiar ou porventura de alguma atividade? Por exemplo, ele faz silagem, mas ele não tem toda a mão de obra ali familiar para dar conta dessa atividade. Ele pode contratar a mão de obra externa, ele continua sendo enquadrado nessa categoria? Pode, não tem problema, tá? A predominância tem que ser mão de obra familiar. Digamos assim, somos uma família de 3 pessoas, né? O marido, a esposa e o filho, né? Os 3 trabalham ali na atividade. Eventualmente, mão de obra temporária não leva-se em consideração, tá? Então, é mão de obra permanente. Então, eu Permanente. tenho um empregado, nós temos 3 pessoas que trabalham lá na propriedade. Eu posso ter até 3 empregados. Né? Então tem que ser no máximo igual ao número de pessoas da família que estão ocupadas. Eu não posso ter não posso ter mais mão de obra contratada do que o número de pessoas que trabalham lá. Que isso daí não teríamos a predominância da mão de obra familiar. Então se eu tenho 3 pessoas da família que trabalham lá na propriedade com atividade rural, eu posso ter até 3 empregados. Tá? Então não tem problema eu ter empregado, desde que não ultrapasse o número de pessoas lá da família. Então, falei aqui da questão da área, até 4 módulos, falei da questão da mão de obra familiar. Eu tenho que ter a gestão própria do estabelecimento. Então, quem administra lá tem que ser a família. Né? Então, vamos fechando o círculo aí do que é agricultor familiar. Então, tem que ser gerido, né? Tem que ser administrado pela família. Não adianta nada eu contratar um administrador lá para mim para administrar lá a minha propriedade. Então, tem que ser mão de obra e tem que ser a gestão da propriedade tem que ser própria da família. A Tá? família que mora, a família que planta, que colhe e a família que gerencia. A Exatamente. princípio, esses 3 pontos são São essenciais. essenciais. E o quarto ponto, que é sempre um ponto polêmico, é a questão da renda, né? A gente vem observando que nos últimos anos a renda vem aumentando do agricultor, graças a Deus. E que muito bom. E mais para se enquadrar como agricultor familiar, eu tenho uma renda, posso ter até um teto de renda. E aqui é renda bruta. Tá? Então é um ponto polêmico, não é renda líquida, é renda bruta. E essa renda, o limite para se enquadrar como agricultor familiar, quem diz é o governo federal no Plano Safra. Então, Isso muda ano a ano. não vem mudando nos últimos 3 planos safras. Ele estacionou em 500 mil de renda bruta. Tá? Já fizemos diversos apelos e continuamos fazendo como Epagre, junto à Asbraer, que é a Associação Brasileira de Extensão Rural, a gente vem fazendo apelos para que o governo, que o Plano Safra contemple um aumento da renda bruta, porque muitos agricultores que outrora estavam enquadrados como agricultores familiares hoje estão saindo por conta da renda, porque eles atendem os 4 módulos fiscais, atendem a mão de obra, atendem a gestão própria. No entanto, eles estão ultrapassando, dependendo da atividade, né? Então, quando a gente fala de leite hoje, cara, pelo preço do leite que está em 2,40, 2,50, se o agricultor tem lá 30, 40 matrizes, já está fora. Né, por conta da renda bruta, né? A gente falando ali de 4.500, 5.000 litros leite de matriz ano, então você já faz um cálculo aí, multiplica por 2,40, você já vai ver que esse agricultor daqui a pouco está desenquadrando para o NAF. Em essência, ele é agricultor familiar, mas por conta desse estacionamento da renda bruta que ficou em 500 mil, muitos agricultores estão desenquadrados. Mas não somos nós, EPAGRE, que definimos isso, como eu falei. A questão do limite de renda bruta, quem define é o
o plano safra anualmente, então lá no início de julho de cada ano, então saem as regras, a gente fica tudo de olho, né? A gente fica ansioso, a partir de junho a gente começa a ficar ansioso para saber quais as mudanças, se vai mudar a taxa de juros, vai aumentar ou diminuir a taxa de juros do Pronaf, e se vai aumentar ou diminuir a renda de enquadramento como agricultor familiar. Então hoje, né, e já desde 2021, o Plano Safra 21, 22 ali, se eu não me engano, já estava em 500 mil, tá? Ele já foi menor que isso, já foi 300, já foi 210, depois aumentou para 300, 350 e agora ficou em 500 mil já há algum tempo. Já está uns 3 anos, já está esse 500 mil que está insuficiente, né? E no caso, Tomás, por exemplo, ele contratou se enquadrando no Pronaf, mas ele acabou progredindo, ele acabou aumentando a produção e a renda dele ultrapassou os 500 mil reais. O que vale é o contratado? Como é que funciona isso, uma vez que o produtor, na hora de contratar, se enquadrava nesses 4 pontos do Pronaf? Mas a produção foi aumentando e, opa, agora a renda também aumentou. Como é que funciona isso? Muito boa pergunta, cara, muito boa pergunta mesmo. E isso é bem normal, Alex. Nós estamos falando de agricultura, né? Então tem anos Tu que ultrapassa. tu ultrapassa, cara, e tá tudo certo. O que vale é o contratado, certo? Se naquele ano que tu contratou uma operação em Pronaf, eu tenho 10 anos para vencer aquela operação de investimento. Falando de investimento ali, porque o custeio ele é mais rotatório, né? Então, mas o que vale é o momento da contratação. Tá? Se no momento da contratação tu contratou, é porque você estava enquadrado nas linhas do Pronaf. Porque você tinha uma DAP ou um CAF, agora a maioria está fazendo a transição para o CAF. Naquele momento você tinha um enquadramento no Pronaf. O que vai acontecer para o futuro, a Deus pertence. Tá? Tanto é que é importante comentar que quando o agricultor vai no escritório de Epagre para emissão de um CAF, a gente nunca olha o futuro, a gente sempre olha o passado. Sempre o que aconteceu nos teus últimos 12 meses. Essa questão da renda bruta que eu comentei para ti, um dos documentos que a gente pede para o agricultor levar para a gente é o extrato do bloco de notas. Né, que ele pega hoje muito, está tendo essa questão do bloco de notas eletrônico e tudo mais, a gente consegue, né, o agricultor consegue emitir lá o extrato e a gente sempre olha a produção dos últimos 12 meses, tudo que ele produziu, tudo que ele gerou na propriedade dos últimos 12 meses para ver se enquadra dentro da renda bruta dos 500 mil. Né? Então, se ele hoje fez uma contratação, estava dentro do Pronaf, não tem problema, tá? Ela vai vencer lá em 10 anos, ela vai continuar com aquela taxa de juros de 3% ao ano, ele vai ter esse prazo todo certinho para se enquadrar. Se no futuro ele virou um Pronamp, que daí o Pronamp não tem essa... O limite de renda do Pronamp é 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões de reais. Então, assim, se ele está dentro... Se chegou até ultrapassou os 500 mil, não tem problema. Ele virou um Pronamp, tá? Ele vai acessar as linhas do Pronamp, que são um pouquinho maiores, as taxas de juros, mas o prazo de pagamento ali fica em 8 anos, um pouquinho menor, mas ainda assim bem tranquilo, né? Então não tem problema se ele fez uma contratação, porque a contratação passada ela respeita a regra daquele ano. Isso é muito bom para o agricultor. Por quê? A gente está falando aqui e é importante o agricultor saber que ele tem que se planejar. Né? A gente não sai fazendo investimento, não sai fazendo empréstimo aí sem um tipo de planejamento. Então é bem importante ele saber que se eu contratei uma operação em Pronaf hoje com 10 anos para pagar a taxa de juros de 3%, daqui a 10 anos vai ser essa taxa de juros até vencer a operação. Mesmo que ele dobre a renda, ele não vai se preocupar com isso. Ele só vai se preocupar... operação. Aquela operação. Ele só vai se preocupar de novo quando ele precisar aderir a uma linha de crédito. Exatamente. Novamente para uma outra ampliação aí que isso talvez tenha algum impacto. E tu falou em Pronamp, né? A gente estava falando então dos requisitos para enquadramento do Pronaf. E para o Pronamp, quais são os requisitos? O médio produtor é basicamente o requisito. Não tem limite de área, tá? A questão, ele pode ter mão de obra contratada, não tem problema, tá? O único pré-requisito da questão do Pronamp é que ele tem um limite, o teto de renda, que é 3 milhões, né? Foi aumentado, era 2 milhões e 400 mil no último plano, aumentou para 3 milhões. E veio uma mudança nesse último plano safra, que antes não tinha percentual de participação da renda agrícola nesses 3 milhões. Agora, nesse último plano safra, veio que desses 3 milhões, 80% da renda tem que ser agrícola.
80% tem que ser agrícola. Tem que ser agrícola, tá? Então, tem essa questão do enquadramento do Pronamp. Para o Pronamp, ele não precisa levar a documentação. Normalmente, o agricultor que quer acessar um Pronamp, ele vai fazer essa captação lá no agente financeiro. Mas tem essa questão aí de que, de acordo com o Manual de Crédito Rural, 80% dessa renda tem que ser agrícola, desses 3 milhões. Então, se ele tem até 3 milhões, então 80% tem que vir da agricultura familiar. 2.400.000 tem que vir No mínimo. da agricultura da propriedade, tu diz, né? Isso aí, da Não, propriedade, digamos assim, da renda agrícola, seja lá produção, comercialização, que venha lá da propriedade. Né? Então, tudo que ele produz lá, mas eu tenho 1 milhão, 80% disso aí tem que ser, no mínimo, tem que ser da agricultura. Então, 800 mil, se eu tenho 1 milhão de renda bruta da minha propriedade, porque eu posso ter renda de fora, não tem problema. Né? Eu tenho, sei lá, às vezes o Pronamp tem um trabalho, não tem problema, leva-se em consideração toda a renda bruta. Mas para se enquadrar no Pronamp, 80, no mínimo 80% tem que ser da agricultura familiar. Tá? Senão, daí ele vai ter que acessar outros tipos de recursos. Certo? Mas aqui a gente está falando de agricultor, né? De agricultor médio ou agricultor familiar, mas para o Pronamp 80% dessa renda tem que ser da agricultura, né? E o teto é 3 milhões. Acima de 3 milhões, daí ele sai dos médios e vai para os grandes produtores. Então, que nós não temos muito aqui em Santa Catarina, grande produtor a gente não tem, mas o Pronamp ele é interessante para esse agricultor que evoluiu, né? Do Pronaf, então que quer pegar ele também permite que você financie mais recursos, né? Hoje o limite de investimento no Pronaf por linha é 250 mil, né? Então, por investimento, então que traz uma limitação dependendo do tipo de investimento que tu vai fazer. Já o Pronamp é 460 mil de investimento e o custeio é 210 mil. Né, que você custeia de recurso naquele plano safra. Então, tem essas limitações, né, do Pronaf. Então, dependendo do Pronaf, então, dependendo do que tu quer financiar, dependendo do que tu quer custear, às vezes o agricultor mesmo tendo enquadramento no Pronaf, ele acaba indo no Pronamp para pegar mais recursos. Depende do foco da propriedade. Uhum. Né? E o Pronamp ele vai ter que ser acima de 4 módulos fiscais, né, de área, já que até 4 se enquadra no Pronaf, então para o Pronamp ele tem que ser superior a isso. Não necessariamente. Não precisa? Não, não Pode ser necessariamente. menor, Pode ser desde que menor. a renda seja superior àquela que é o limite do Exatamente. Pronaf. Exatamente, tá? Ele pode ser mais de 4 módulos, mas pode ser menos, tá? Pode ser 10 hectares, mas ele tem, por exemplo, um compost barn que ele produz, né, 1 milhão. Ele tá gerando ali 1 milhão em leite. Esse agricultor vai para o Pronamp, às vezes ele tem 3, 10 hectares, não tem problema. Pelo enquadramento da receita. Pelo enquadramento da receita. Por isso que a gente tem que atender esses vários. Ah, mas eu tenho mais empregado. Então daí tu vai para um Pronamp. Né? Então vai ter que analisar caso a caso. E tu falou ali dos limites, né? Do Pronaf o limite é 250 mil. Para investimento. Uhum. Esse limite é por CPF, é por família, porque às vezes o produtor ele está numa atividade, o filho também está na atividade, né? Ele consegue ali, de repente, mais um parente na atividade. Como é que ele distribui isso? Como é que é avaliado essa situação? Se de repente o limite para um CPF é 250 mil, ele pode agregar um outro CPF para aumentar esse limite e permanecer no Pronaf? Como é que ele pode agir, né, para conseguir um limite maior e permanecer no Pronaf? Normalmente o limite é por família. Por CPF, né? Por CAF, no caso. Então, cada pessoa dessa família pode acessar esse limite de 250. Só que nós temos que observar a capacidade de pagamento. Tá? E observar a capacidade de renda da família. Então, assim, eu posso pegar 250 mil por CPF, não tem problema, por linha. Então, nós temos diversas linhas acessórias. Então, eu tenho o Pronaf mais alimentos, tenho o Pronaf bioeconomia. Eu posso pegar 250 mil de investimento em cada uma dessas linhas por CPF. Só que nós temos que ver se a família vai ter capacidade para pagar. Tá? Então, também tem a capacidade de geração de recursos. Então, eu vou lá produzir o meu custeio, produzir o meu milho, vender. Então, quando a gente faz um projeto técnico, por isso que é importante procurar um escritório, ou escritório de Epagre, procurar um agente que faça projeto de crédito, ele vai fazer o projeto técnico e vai ser levado em consideração o fluxo de caixa.
né? Então eu posso pegar 250 mil, posso, mas eu vou ter capacidade de pagar, lembrando que também leva-se em consideração as dívidas pré-existentes. Então, eu tenho um limite, e o limite do Pronaf, hoje, de renda bruta, é 500 mil. Então, daqui a pouco, dependendo do tipo de financiamento que eu vou fazer, eu tenho que observar se eu vou ter capacidade, quero fazer o investimento, mas eu tenho que conseguir pagar ele. Então, e todo leva-se em consideração todo o grupo familiar que trabalha lá. Você falou, né? Tem o pai, tem o filho, né? Tem o pai, a mãe, o filho ali, uma família de três, eles podem pegar, em teoria, 750 mil. Né? Mas lembrando que eu tenho que conseguir pagar isso daí. Então, leva-se, por isso, fazer um bom projeto técnico, né? Levando-se em consideração essa questão do investimento e o fluxo de caixa para conseguir pagar. Eu não posso me endividar e comprometer mais do que 30% a minha capacidade de pagamento, ela normalmente, né, hoje o fluxo de caixa é limitado em 70%. Então eu não posso comprometer mais do que 30% da minha renda familiar. Não adianta eu aumentar o limite se o que vem de receita continua sendo daquela mesma atividade, daquela mesma propriedade, daquele mesmo grupo familiar, né, Exatamente. Então, Tomás? por isso que é sempre bem importante consultar um técnico, consultar o agente financeiro também, porque vai dizer assim, ó, opa, peraí, preciso realmente fazer esse tipo de investimento, vou ter capacidade de pagar. Por isso que eu sempre digo, né, procurar o escritório de Epagre para fazer um bom projeto técnico, conversar com o agricultor, porque a gente vai elaborar, né, esses projetos que a gente elabora para os agentes financeiros. Então, a gente leva em consideração essas questões aí da capacidade de pagamento, da necessidade de investimento. Então, isso é bem importante levar em consideração, né? Muito bem, muito bem. Para você que está nos acompanhando aqui neste bate-papo com Tomás Pelizaro Pereira, nós estamos falando sobre políticas públicas, sobre Pronaf, Pronamp, sobre Plano Safra. Eu peço que você se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E Tomás, a gente também tem outros programas aí que contemplam uma série de atividades, de necessidades daqueles que estão no campo, né? Por exemplo, para aqueles que querem corrigir o solo, né? A gente tem uns programas aí que são específicos. Gostaria que tu entrasse um pouco nesses outros programas, né? Para quem precisa corrigir solo, para quem precisa implantar forrageiras, para quem está na atividade da apicultura. Gostaria que tu entrasse nesses outros programas, porque também são programas bastante interessantes, muitas linhas de crédito também facilitam para o produtor rural. Quais são esses outros programas que estão disponíveis? Então, assim, hoje aqui em Santa Catarina, né, então nós temos, que foi lançado agora 3 semanas atrás, então foi lançado o programa Terra Boa 2025. Já há bastante tempo, há muito tempo, nós temos esse programa que se chama, que é um programa que no passado o pessoal vai lembrar que tinha o troca-troca do milho, troca-troca de feijão, né, e o programa do calcário, que o pessoal conhecia, que foram o embrião lá do que hoje é o Terra Boa, que deu uma encorpada bastante grande por outros programas que foram sendo agregados a eles. Então, esse daí hoje é um dos principais, né, programas que são operacionalizados pela Epagre, mas são programas da Secretaria da Agricultura que nós operacionalizamos, que o agricultor vai lá no escritório da Epagre, ele pega a AR, que nós chamamos, que é autorização de retirada, para fazer esse acesso, dependendo do programa que ele quer acessar. Então, dentro do programa Terra Boa, nós temos os principais hoje, que eu posso comentar para ti, nós temos para quem quer corrigir o seu solo, né? Então, a gente sabe que uma das principais deficiências que é importante o nosso agricultor focar é na correção do solo, né? E corrigir o pH através, né, da aplicação do calcário é essencial. Então, eu sempre comento com o agricultor, fazer uma boa análise de solo, né, verificar, hoje até para fazer o custeio é importante, né, para acessar por exemplo, o Proagros, ele tem que estar com o solo corrigido, porque um dos problemas pode ser a acidez dele. E para isso o governo do estado de Santa Catarina tem o programa Terra Boa, né, o programa de calcário, que é onde o agricultor ele pode acessar até. Depende do município, sabe? Mas ele acessa de 15 a... O programa, ele preconiza até 30 toneladas, mas dependendo do município, acessa 15 toneladas, porque existe uma cota para cada município aqui no estado, né? E, claro, não é infinita a cota, ela acaba.
né? Então, assim, dependendo do município, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, lá junto, apoiado pela Prefeitura, Secretaria da Agricultura, eles definiram, bom, vamos limitar em 15 toneladas, que é normalmente uma carreta ali para trazer, então acessa 15 toneladas de calcário calcítico ou dolomítico. Daí vai depender Da da necessidade. necessidade lá do solo. Ah, ele está desenvolvendo uma atividade que vai precisar de mais cálcio, vai focar num calcítico. Ah, mas desenvolve, sei lá, uma lavoura como milho, soja e tal, que não é tão exigente em cálcio, pega o calcário dolomítico, né? E a vantagem desse programa é que o programa do calcário, ele paga 100% desse calcário. Então o agricultor não precisa pagar o calcário, mas o frete daí é por conta do agricultor ou, né, por conta, às vezes tem município aí onde a prefeitura paga o frete, né? Vai depender da realidade local. Se ele tiver condições próprias, ele pode buscar, ou através de alguns programas, benefícios da prefeitura, ele pode acessar também e isso ele não Exatamente. paga, né? O Exato. transporte do calcário até na propriedade é por conta dele, o Exato. produtor se vira. O calcário em si, O calcário em si, esse daí sim é por conta da Secretaria da Agricultura, subsidiado. 100%, né? Daí tem algumas particularidades, se você vai pegar o calcário em bag, se vai pegar a granel, normalmente esse preço, 100% do preço do calcário é para o calcário em bag, né, ou a granel, tá? Daí se ele quer ensacado, enfim, daí ele acaba pagando a diferença, tá? Pode ser 15 ou 30 toneladas por bloco, Por produtor, por produtor. né? Por produtor, Então, tá? se for 3 ali na família, pai, mãe e filho, ele consegue pegar até 90 toneladas, dependendo do lugar, né? Se for 30 por produtor, ele consegue até 90, Isso. Tem que ter, dependendo no mínimo, cada um tem que ter a sua inscrição estadual, estadual, que é tá? Que é o bloco em o si, bloco de né? nota. Tem que Uhum. ter, cada um tem. Então, daí vai depender lá do município. Tem municípios lá que daí limitam, né? Tem municípios o município que eu trabalhava, o produtor pegava no sim ou no não. Né? Então, o produtor que pegou esse ano, no ano que vem, ele não pega. Por quê? Para fazer com que a maior parte do município, todo mundo acesse. Uhum. Né? Então, eles limitavam. Então, daí lá era limitado em 15 toneladas, né? Ano sim, ano não. E daí tem que ter no mínimo inscrição estadual. Se, por exemplo, tem um filho, ele está na mesma inscrição estadual, ele está como co-titular do bloco do pai, daí é por bloco. Então eles compartilham do mesmo número de inscrição. Mas se são inscrições separadas, que nem tu falou, o pai tem um bloco, né, o filho tem outro bloco, né, no caso lá, se a esposa tem, daí vai ter que ver a questão do marido e da esposa, tem que ter área compatível. Mas basicamente é por bloco. Né? E a mesma coisa é o programa de milho. E isso também muda de município para município, né? A quantidade de toneladas que é disponibilizada para aquele município. E eu acho que uma coisa interessante que a gente pode ressaltar aqui é que o produtor busque por isso, porque uma vez que é determinada uma quantidade para aquele município, se o município não usa a quantidade total, aquilo acaba retornando ou é direcionado para outros municípios. Eu lembro que eu tive essa conversa com o pessoal da Epagre ali de Capão Alto, com a Ana, e com o Valmor, e eles me disseram assim, olha, a gente tem uma quantidade limitada de calcário e a gente orienta para que a gente consiga usar toda essa quantidade que veio para o nosso município, porque se não usar, pode ser que o ano que vem a quantidade seja reduzida. E a gente só vai conseguir pedir um aumento dessa quantidade se usar ela inteira. Então, acho que cabe a gente ressaltar, gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa quantidade que vem determinada para o município e que a gente, se não usar, pode acabar perdendo esse benefício. Exatamente, bem lembrado, Alex. Tem essa questão de que cada município vem com uma cota, né? Então, essa cota aí é definida com base no histórico do município. Certo? Então, assim, se o município se o histórico do município é 500 toneladas, não vai vir 3.000 toneladas para ele, certo? Porque é baseado no número de produtores e no histórico de utilização desse calcário. Por isso que é importante isso que você coloca, se esse ano eu usei 500 toneladas, no ano que vem vai vir, normalmente, vem no mínimo essas 500. Né? Então isso é importante para ajudar, então que o produtor procurar, né, e fazer essa divulgação no município para acessar, porque como tu falou, é com base no histórico. Se daqui a pouco não utilizamos essas 500 toneladas, ficou em 400, no ano que vem vai vir 400. Da mesma forma que é para o calcário, então tu falou que é para o milho. Tem Exatamente, esse né? mesmo subsídio, essa mesma linha de, É.
de funcionamento também para o milho. Aí, no Isso. caso, é para a semente. Exatamente. Então, assim, nós temos o programa do calcário para o agricultor corrigir lá o solo até 30 toneladas, 100% do pagamento do calcário lá para o agricultor. Nós temos o outro programa, que é o programa de sementes de milho. Antigamente o pessoal conhecia por troca-troca de milho, né? Mas agora é o programa de sementes de milho, onde o agricultor pode pegar, né, até 5 sacas por produtor. Né, novamente, por inscrição estadual, tudo certo lá, porque o filtro lá é a inscrição estadual. Alguns municípios têm algumas regras específicas, dependendo do município, que eu disse que é importante sempre procurar o escritório da EPAGRE, se tomar ciência de como que funciona naquela localidade lá, mas a regra mãe para todos é isso, né? Então, no milho, então, são até 5 sacas que o agricultor pega para a produção de milho. Tá? Então, lá, a questão da subvenção da semente de milho, essa daí, ela varia conforme o tipo de milho que você vai comprar lá na cooperativa, na casa agropecuária. Então, a subvenção é maior conforme o trato cultural, como a tecnologia que é empregada no milho. Né? Então, daí tem os valores, né? São 5 tipos de classificações lá. Então, daí o agricultor vai ganhar um desconto naquele preço daquela saca de milho, tá? Conforme o tipo de tecnologia empregado. E a vantagem do programa do milho é a questão de que ele só vai pagar, não paga antes do que o dia 30 de março. Então, ainda não estamos, né? Nós estamos aqui no dia. Hoje é dia 7 de março, né? Então, o agricultor que acessou o programa de sementes de milho do ano passado, né, ele só vai pagar, né, só vai pagar agora, começar a pagar a partir do dia 30 de março para a cooperativa ou para a casa agropecuária que ele pegou. Então, o programa prevê isso, né? E o Sementes de Milho 2025 também vai ser só a partir do dia, não antes do que o dia 30 de março de 2026 que ele vai pagar. Isso é interessante para o agricultor porque ele vai se planejando, né? Ele tem esse prazo para pagar, né? Para ele pagar para a casa agropecuária, para aqueles 5 sacas que ele pegou. Então é bem interessante. Então, dependendo do milho, né, que daí ele tem que procurar a casa agropecuária ou a cooperativa para ver qual que é o milho do troca, que a gente brinca, né, a Uhum. gente fala, né, ó, esse milho tá no troca. Então, porque quem define qual variedade, enfim, é a casa agropecuária, né, que está credenciada junto à FECOAGRO. Então, ele tem que verificar, ó, esse milho está participando do troca, né, ou né, do Terra Boa, e daí perguntar lá e se informar, e também, né, já aproveitar, né, pegar informação sobre zoneamento, se aquele milho, porque dependendo do tipo do milho, ele tem uma época certa para ser plantado, e já pegar informações técnicas com relação a isso. Mas a política pública das sementes de milho também é bem interessante para esse agricultor. Por que que existe? Porque a gente sabe que Santa Catarina historicamente é deficitária em milho. Então esse programa já existe há bastante tempo, né? Hoje nós produzimos aí, como Santa Catarina é um expoente na parte de produção animal, então a gente é deficitário né, nesse grão. Então é bem importante, por isso que a gente estimula a produção de milho aqui em Santa Catarina. Bacana, Tomás. E tão importante quanto a produção de milho para a produção animal, né? Falando de tanto de leite quanto de carne, a gente também tem um programa específico para forrageiras, né? Gostaria que tu comentasse um pouco sobre esse programa, como é que o produtor pode acessar, quais são os benefícios desse programa para quem quer implementar pastagem na sua propriedade. Isso aí, então nós temos o programa do calcário, temos o do milho e temos o programa Kit Forrageiras, né? O Kit Forrageiras também é um programa muito interessante, eu gosto bastante, sou fã dele, porque a gente gosta dessa parte de pecuária, então para esse agricultor que quer fazer um melhoramento da sua pastagem, quer fazer implantação de piqueteamento, quer fazer implantação de água na pastagem, né? Para quem trabalha aí em sistema de piqueteamento rotacionado, ele pode pegar desde pegar a parte de mudas para plantio de um Tifton, para plantio de uma missioneira, ele pode pegar também sementes, né, plantar uma braquiária, enfim, tem que ver qual que é o que tem lá na agropecuária disponível do seu município, pode pegar palanque para fazer os piquetes, pode pegar também arame liso para fazer a questão do piqueteamento, isolador, o aparelhinho de choque, tudo isso inclui no kit forrageiro. O kit forrageiro ele foi concebido como uma ferramenta para o agricultor investir para melhorar a sua pastagem.
né? Nesse caso, é o produtor que determina o kit que ele quer. Isso. Se ele quer formar cerca, se ele quer formar cerca e pastagem, só pastagem, Uhum. isso é o produtor que escolhe, isso não vem pré-determinado. Não, conforme ele vai lá no escritório da Epagre, normalmente esse agricultor, ele já está participando de alguma reunião, já está participando de algum treinamento da Epagre para saber o foco que ele quer lá na propriedade dele. É ele que define, claro, mas aliado junto com a conversa com o técnico municipal que vai orientar ele, ó, cara, você já está com a pastagem implementada. Vamos colocar piqueteamento aqui para você fazer um melhor manejo da tua pastagem. Ou de repente já tem o piqueteamento, já tenho toda a parte de arames e tudo mais, já tem a pastagem lá. Tá faltando água na tua pastagem, porque o animal precisa beber água. Quanto mais ele beber água, mais ele vai comer. Então, vamos fazer a parte de encanamento, de colocar cano, enfim, tudo isso visa, né? Ele é elaborado um projeto técnico, o colega lá da Ipagre vai fazer esse projeto técnico para esse agricultor acessar esse kit. Ele pode acessar. A gente teve um reajuste agora, então, para o ano de 2025. São até 3 cotas por produtor, cada cota de R$ 3.000. Então, ele pode acessar até R$ 9.000 para esse tipo de investimento. É um projeto de investimento, ele pode pagar em 3 anos, mas se ele resolver pagar tudo no primeiro ano, ele ganha 30% de desconto. Então ele Né? praticamente pega 3 cotas e paga 2, ganha uma cota de Uma brinde se cota. ele pagar antecipadamente. Exatamente. Pagando adiantado, ele tem 30% de desconto. Ah, mas eu quero pagar em 3 vezes. Não tem problema, não tem juro. Tá? Então ele pega esses 9.000, paga em 3 anos sem juro. Né, desde que pague em dia, né? Então, são 3 datas de vencimento, já vem os boletos, tudo certinho para ele. Então, ele pode pegar 9.000, né? E vai pagar. Se pagar adiantado, vai pagar só 2, né? Então, vai ter esses 30% de desconto. É bem interessante. Vale muito a pena. Vale muito a pena, especialmente nós aqui da Serra, a região serrana, né? Aqui ela é uma referência, né? A gente tem aplicado bastante essa política pública, especialmente porque nós somos muito produtor de carne, né? Especialmente carne à base de pastagem, e é esse o foco da Epagre, né? O Dr. Ulisses veio aqui, já conversou bastante com vocês sobre o foco, então procure o escritório da Epagre para pedir recomendação. Ah, eu não sei qual a pastagem que eu vou colocar aqui. Vamos perguntar para o colega lá da Epagre para fazer uma boa recomendação de uma boa pastagem para eu aplicar, que eu quero implantar lá na minha propriedade, eu quero maximizar minha produção de proteína, eu quero produzir em baixo custo. O colega da Epagre vai saber e a ferramenta de política pública está aí, o kit forrageiro que ele vai conseguir acessar. Então hoje nós damos o conhecimento, nós damos, né, entre aspas, né, mas nós fornecemos o conhecimento para esse agricultor através da assistência técnica e damos a ferramenta para ele fazer essa aplicação desse baita política pública que é, por exemplo, o kit forrageiro. Um suporte completo, né? Então é só implementar e se programar para poder pagar e, se possível, pagar com desconto para ter ainda mais esse benefício de ter aí uma das cotas de brinde, digamos assim. E outro kit que eu acho que também é extremamente importante, que é o kit para aquele produtor que também quer investir em apicultura. Gostaria que tu comentasse um pouco sobre esse kit, porque acredito que ele também seja, né, importante e também traga muitos benefícios para o produtor. Sim, para esse apicultor que quer iniciar, né, ou se ele já é um apicultor experiente, enfim, mas que ele quer fazer melhorias, ele também pode acessar, né? Então, também são até 3 cotas ali de R$ 3.000, então que ele pode fazer esse investimento para a melhoria do seu apiário, né? Então, pode pegar caixa, pode pegar melgueira, pode pegar, enfim, pode pegar, então, diversos itens lá, existem toda uma lista de itens pré-definidos, né, que ele pode estar acessando para melhorar o seu apiário. Então a gente sabe que hoje Santa Catarina é um produtor e exportador, inclusive referência internacional na produção de mel, então ele pode acessar esse kit aí para acessar. Também tem os 3 anos de pagamento, né? Então ele pode fazer essa amortização e ir pagando em dia 30% de desconto, né? Desde que ele resolva pagar tudo no primeiro ano. Para qualquer parte da atividade, ou seja, na instalação do apiário, caixa, sobrecaixa, melgueira, parte de produção, parte de roupa, processamento.
Alguns maquinários não, mas porque ele aí é mais para a parte de produção. Então, às vezes, alguns maquinários na casa de mel, ele não vai. Uma centrífuga Uma centrífuga, daí eu acho que já não consegue pegar, por até por conta do causa do valor. valor, Uhum. né? Mas a parte de macacão, a parte de produção, melgueira, o fumegador, tudo isso tem no kit. Então é bem interessante. Ou também a questão de vidros para invase, essas. Vidro eu acho que não. Talvez não. Eu acho que não. Esse vidro eu acho que não, porque daí já entraria mais na comercialização. Não tenho certeza, a gente teria que dar uma olhada na lista. Uhum. Mas o ideal é falar para o agricultor, para o apicultor, né? Procure escritório de Epagre, tem interesse, né? É importante, eu não comentei antes, mas todas essas políticas públicas são para agricultores enquadráveis no Pronaf. No Pronaf. Tá? Então, Tanto o kit forrageira quanto os kits, os kits. de forma geral, tem que se E, enquadrar no Pronaf. e também o programa do calcário e o programa do milho também. Então, são todos, com exceção para quem se enquadra em todos os pré-requisitos de renda, pré-requisito do Pronaf de renda, de mão de obra e de gestão própria. A exceção é para quem se enquadra nesses 3 pré-requisitos, mas explora mais do que 4 módulos. Tá? Então, porque tem agricultores que, ó, tá dentro dos 500 mil, tem a gestão própria, tem a questão da mão de obra, mas ele tem, aqui, especialmente aqui na região serrana, tem o pessoal que tem mais, explora mais, por conta que são áreas mais maiores, são áreas maiores aqui no estado, né? Então, a exceção para esse programa específico é para quem tem mais do que 4 módulos. Pode acessar, mas desde que se enquadre nos outros 3 pré-requisitos. Então, isso daí para todos os programas da secretaria, né? O programa do calcário, do milho, do kit forrageira e do kit apicultura, né? É importante estar atento a esse enquadramento, Exatamente. né? Mas mais uma vez que esteja enquadrado, tranquilo, pode acessar esses benefícios. Muito bem, para você que está nos acompanhando neste bate-papo aqui com Tomás Pelizaro Pereira, a gente está falando sobre políticas públicas, sobre as várias políticas públicas que podem beneficiar o produtor rural, para aquele que é apicultor, para aquele que é produtor de pecuária de corte, o produtor de pecuária de leite. Então, são várias linhas de crédito, várias políticas públicas que podem beneficiar a sua atividade. Peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E, Tomás, existem também outros programas do governo. Tu falou ali da questão da estiagem, né? O produtor, às vezes, precisa estar preparado para essas intempéries, para essas mudanças climáticas. O produtor também, às vezes, tem muita dificuldade com as questões relacionadas à água. A gente tem aí alguns programas que também podem trazer benefícios para o produtor com relação à água. Quais são esses programas? Tem programas novos chegando? Como é que o produtor pode pensar em preparar a sua propriedade para as questões relacionadas à água? Então, já há alguns anos, né, a secretaria já vem pensando nisso. E há alguns anos o Estado já vem sofrendo com intempéries, né? Então, a gente tem épocas que nós sofremos com seca, né? Ali 2020, 2021, ali secas terríveis aqui no estado, né? Regiões, a Serra não sofre tanto quanto outras regiões, especialmente o Oeste, né? O Alto Vale sofreu com enchentes, mas o Oeste, o Alto Vale sofreram bastante com estiagem nos últimos anos. E daí, pensando nisso, que foi criado lá já em 2020, foi criada a lei, em 2021 nós começamos a aplicação do programa o ProSolo e Água. Na época se chamava ProSolo e Água, que é um programa para focar em resiliência hídrica, ou seja, o agricultor enfrentar essas intempéries, especialmente de seca, através de melhorias na propriedade, investimento mesmo, para fazer melhorias na propriedade. O principal foco aqui foi criado para fazer o agricultor que quer investir em cisterna, o agricultor que quer. Lá no Oeste foi feito muita estação de tratamento de água para dar uma boa água especialmente para dessedentação animal, né? Especialmente pessoal de suínos, que produz suínos e aves. Então focaram muito nessa parte de estação de tratamento de água para ter uma água boa e em quantidade para os animais beberem. E também, né, nós fizemos lá no Alto Vale muito açude, para armazenamento, daí no caso, através de água, através de açude, especialmente para irrigação, para garantir a produção dessa hortaliça, para garantir a produção dessa fruta. Então, hoje nós temos esse programa que se chama o Água no Campo. Esse daí é um programa que é financiado pela Secretaria da Agricultura,
Tá? Então, nós temos aí, dentro da secretaria, nós temos basicamente 2 tipos de programa de apoio para investimento. Um programa que paga parte do juro dessa operação contratada lá no agente financeiro, em Pronaf ou Pronamp, e os programas de investimento. Vamos falar depois desses de subvenção de juros. Vamos falar agora dos de investimento, que você já lembrou, e é bem importante o agricultor focar nessa parte de água, porque quando tá chovendo bem, quando a gente não tá numa seca, a gente não se preocupa, né? O problema é quando a gente vai ter que chegar e enfrentar uma seca, enfrentar uma enchente, né? Mas especialmente uma seca, a gente tem ações hoje que a gente pode fazer, que é, por exemplo, fazer uma cisterna, fazer um açude, melhorar um açude que eu tenho lá na propriedade, e para isso, então, existe essa linha que é o Água no Campo, que é para financiamento, seja da construção da cisterna, seja da estação de tratamento de água, ou seja, do próprio fazer um bom açude lá na propriedade para armazenar água, né? Claro, a céu aberto, né? Hoje, essa linha de financiamento do Água no Campo, o agricultor financia até R$ 100.000, né? Então, isso daí é por família, esse limite de investimento, então é R$ 100.000 por família, tá? Pegou uma vez, esse daí o agricultor não dá para pegar repetidas vezes, esse daí é para acessar uma única vez para a gente permitir o máximo de produtores que pode acessar, mas R$ 100.000 é bastante dinheiro para você fazer investimento. Dá para pensar que ele pode abrir um poço também? Poço nesse programa aí não é Aí não é permitido, permitido. mas é permitido fazer via agente financeiro com subvenção de juros que vai ficar juros zero. Então também é interessante. Mas para esse daí é focado mais na parte assim, de água superficial, né, cisterna, e a parte de estação de tratamento de água. Dá para fazer sistema de irrigação daí mediante uma justificativa técnica e tudo mais, mas e também dá para fazer também sistemas de bombeamento de água. Quer investir numa bombinha solar para fazer recalque de água para dessedentação animal, por exemplo, também dá. Tá? A grande vantagem desse programa, o que que é? Você pode fazer esse financiamento até R$ 100.000 e você tem 5 anos para pagar, sendo que o primeiro é carência. Então você paga, o prazo total de financiamento são 5, mas o prazo de amortização são 4, e pagando em dia tu tem 50% de desconto. Então, assim, tu financia até 100.000 e vai pagar só 50 em 4 anos, sendo que o primeiro é carência. Então, fiz o financiamento agora em 25, né? Sei lá, vou procurar o escritório de Epagre a partir daí dos próximos dias, quero procurar o escritório de Epagre para fazer o investimento. Vou fazer agora em 25, só vou pagar lá em 27, né? E só Porque termina de pagar em 25 2027, 28, 29. é isso aí. Então, assim, super interessante, né? Então, assim, tem prazo para pagar, tem desconto e com 50% de desconto. Mas só não pode esquecer tem que pagar em dia, né? Se pagou um dia depois que venceu, perde o desconto. Então, o pagamento dos 50% de desconto é por os adimplentes. Então, assim, a ideia é investir, que o agricultor consiga fazer esse investimento para focar, né, na sua melhoria da sua infraestrutura lá na propriedade. Então, tem um problema, então, especialmente o pessoal que produz hortaliças, focou bastante em fazer açudes, o pessoal dos animais, né, que tem vaca de leite, que tem animal de corte, que tem ovinos, caprinos, enfim, esses aí eles conseguem fazer, então, fizeram essas melhorias justamente para dar uma garantia para esse agricultor. Então, nós temos programas bem interessantes, e um dos principais que a gente fala é justamente isso daí, que é o Água no Campo. Então, às vezes o agricultor, a gente até, o nosso ouvinte que está nos escutando, não se preocupa em perguntar os nomes e decorar nome. Aqui, eu digo sempre nas nossas falas, os nomes são importantes para o colega de Pagre, né? Mas ele tem que saber, ó, tô com um problema na minha propriedade, né? Primeira coisa que eu sempre digo, né, Alex, é importante quem está nos escutando, né, saber, cara, eu tenho um problema na propriedade, primeiro lugar que eu vou é na Ipagre, né? Temos opções para eles. Temos opções de investimento para melhorar a sua propriedade, né? E normalmente o nome está atrelado à necessidade, né? O produtor já vai conseguir identificar o programa conforme a necessidade que ele tem. Se ele precisa de calcário, tem um programa de calcário. Precisa plantar milho, tem um programa de milho. Precisa plantar pasto, tem um programa para forrageira. Precisa, né, de mais água distribuída na propriedade, então ele encontra. Então eu acho que essa nomenclatura já está muito bem atrelada àquela necessidade que fica fácil de identificação. E, Tomás, né, tu falou ali sobre também uma parte direcionada para investimento, é isso? Isso, então nós temos esse programa do Água no Campo para fazer melhoria na parte de água, mas nós temos outras linhas para outros tipos de investimento, tá? Hoje, praticamente, Alex, a gente consegue fazer investimento em tudo que você imaginar.
O que o agricultor quiser produzir lá na propriedade, ele tá com algum problema, ele pode procurar e nós temos um programa para ele estar fazendo o financiamento. Tá? Hoje o programa geral, né, que a gente chama, que é o Financia Agro. Dentro do Financia Agro nós temos diversas sublinhas que, como eu falei, são importantes mais para a gente fazer o direcionamento do recurso. Mas dentro do programa Financia Agro nós financiamos desde, cara, agroindústria para agregação de valor, parte de turismo rural, tá? A gente consegue financiar, a gente financia a aquisição de máquinas e implementos gerais, né? Trator até 50 CV, carros, a gente financia, única e exclusivamente são veículos para transporte de alimentos, esses Caçamba com caçamba e e baúzinho, baú. né? Uhum. Para fazer o transporte de alimentos e são focados em agroindústria. Financia desde da parte de semeadeira, né? Uma plantadeira, precisa de algum implemento lá, um distribuidor de esterco, cara, praticamente tudo para a parte de infraestrutura, construção de galpão, adequação, tudo isso você financia dentro do Financia Agro. Aqui para nossa região a gente tem feito muito também financiamento de touro, né? Então, para melhoria do rebanho, então, para aquisição de touros, tá? E também a parte de aquisição de matrizes para produção de leite e ovinos e caprinos, né? Para quem está querendo entrar na parte de ovinocultura. Então, existem outros N exemplos aí. Nós temos também temos os programas focados em jovens, né? Jovens e mulheres, que são esses jovens até 29 anos que participam ou que já passaram também da idade, não tem tanto problema, mas para acessar essa política pública precisa ter até 29 anos. A Ipagre tem diversos cursos de jovens e mulheres, e quem conclui esse curso, que é ao longo de um ano, um curso de empreendedorismo, pode acessar um recurso também da secretaria, né? Então, basicamente, ele pode fazer o financiamento do que ele precisar lá na sua propriedade, né? Hoje o Financia Agro, que são esses que eu comentei anteriormente aí, para fazer um galpão, para fazer uma aquisição de implementos, hoje aumentou o limite, ele era 40 mil, vai vir agora para 50 mil reais, e ele tem 5 anos para pagar sem juros. Então, pega 50, vai pagar os 50, só que em 5 anos sem juro. Então, todos os financiamentos da Secretaria da Agricultura não tem juro, né? Então, são todos juros zero, tá? E alguns, como o Água no Campo que eu comentei, tem ainda desconto, né? Então, dependendo do tipo de programa, vai ter o prazo para pagar, né? Vai ser, a maioria deles são 5 anos, alguns têm carência, como o Água no Campo, alguns têm desconto, outros não. Mas, via de regra, ou Financiar Agro, que é esse geralzão aí, esse daí são 5 anos para pagar sem juro. O programa de jovens, para quem participa desses cursos aí, quando ele finaliza, o jovem finaliza o curso, ele pode acessar o Realiza, que é um projeto de vida que ao longo do curso que é feito com esses jovens, é comentado, é feito um plano de produção para ele desenvolver a sua propriedade e ter a sucessão familiar. Então ele pode acessar até 50 mil reais para fazer um investimento lá na propriedade dele, para ele começar a sua vida. Então a gente tem o curso para dar as ferramentas técnicas, e no final do curso ele acessa esse recurso. Hoje nós também temos os cursos de mulheres, né, que é o Florescer, né, então esse daí é sem limite de idade, né, são para mulheres mesmo, porque tem crescido bastante, graças a Deus, o protagonismo feminino no meio rural. Então, com o curso Florescer, também pode acessar esse recurso, né, para as mulheres fazerem investimento para elas, né, no caso, uma agroindústria para trabalhar com processamento de frutas e enfim, também tem a questão de quer fazer aquisição de matrizes para produção de leite, produção de carne, enfim, vai depender do projeto técnico, importante e é importante ressaltar que todos esses projetos são realizados e acompanhados pelo técnico, então vai depender do projeto e da aptidão, né? E também nós temos esses jovens e mulheres que participam, também tem um recurso para comprar computador, né? Então, hoje vem crescendo essa questão do bloco de notas eletrônico, é uma realidade, a gente vai ter que fazer. Então, para a compra de computador é até 5 mil reais e tem 50% de desconto. Então, pega 5 mil reais e paga 2.500 em 3 anos. Então, assim, são todos os recursos da Secretaria da Agricultura, que a Ipagre faz o projeto, mas são ferramentas. Ferramentas para o nosso agricultor poder investir, poder melhorar, né? Então, hoje, praticamente, o que
tiver de necessidade, o homem do campo, eu sempre digo, procura lá o escritório de Epagre. Olha, eu tô com esse problema, o que que eu posso fazer? Até ontem tive uma ligação, já estamos vendo até ali em Capão Alto, de um projeto onde vai ser comprado um tosqueador, né? Então, são investimentos que às vezes se fazer por um banco cooperativo é mais difícil, porque precisa de uns códigos específicos, vai exigir uma questão mais legal de avalista e tal. E esses da Secretaria da Agricultura exigem um avalista, mas não precisa comprovar, não precisa ficar levando lá comprovante de que eu tenho casa, carro, enfim, né? É um avalista que assina, dá o aval ao investimento, então, mas são mais simples, né? Então, o recurso, normalmente, dependendo da, da agilidade que é elaborado o projeto, vai demorar de 15 a 30 dias no máximo para ser liberado o recurso, né? Então, assim, são ágeis, a liberação do recurso é ágil, né? É muito rápido, né? Isso faz toda a diferença para quem está produzindo. Então, recurso para produzir, recurso para manter no campo, recurso para adquirir, inclusive, mais informação para aplicar no campo, isso tudo a gente tem, né, Tomás? Então, Tomás, chegando aqui já para um bloco final desse nosso bate-papo, eu gostaria que, em cima de tudo isso que a gente conversou, tu deixasse aqui para a gente a tua mensagem para aquele que nos acompanha, para o produtor rural que está lá, né, dependendo de ampliar a sua atividade, né, de construir, né, de desenvolver. O que a Epagre hoje tem como mensagem, né, na tua pessoa aqui, que a gente possa passar para o produtor rural, então relacionando tudo isso com as políticas públicas? Então é importante, né, a gente sempre comentar. Como eu falei, já vim falando, a gente falou várias vezes aqui, né, da importância da Epagre. Então, justamente nós estamos lá para trazer informação, né, para trazer a parte técnica para o nosso agricultor e também trazer agora a parte de políticas públicas e acesso a esse agricultor para aquele que quer melhorar a sua propriedade. Então a gente traz todas o pacote completo que a gente sempre comenta, né? Brinca até. Então, para o agricultor que, eu não sei o que que eu vou produzir, eu tenho uma ferramenta na Epagre, eu posso ir lá, eu tenho um técnico capacitado que está lá. A gente quer e procura tá cada vez capacitando, continuamente a gente faz capacitações com os nossos técnicos para trazer informações, né? Então todos eles são extremamente capacitados para estar atuando e eu sempre brinco assim, né, Alex? Na Epagre eu não sei de tudo, né? Nós somos, né, sou engenheiro agrônomo, mas eu sou como se fosse um médico, né? Com perdão da brincadeira, né? Sou um médico generalista. Né, eu entendo um pouco de tudo, mas na Epagre nós temos os especialistas. Então, se eu quero trabalhar, eu não sou especialista em pitaia, mas na Epagre tem um especialista em pitaia. Então, nós temos uma rede de apoio muito grande. Então, a minha área que eu sou especialista é em política pública e crédito rural. Então, eu entendo um pouco mais disso do que, né, do que o geral. Então, assim, é nisso que a gente foca, né? Então, a gente sempre comenta ao nosso agricultor, então, eu tenho necessidade, eu quero fazer uma melhoria, procure o escritório da Epagre, né? Eu comentei anteriormente o Pronamp, né, que é um programa para investimento. Então, esse agricultor que quer fazer o seu investimento na sua propriedade, eu quero fazer um investimento, vou pegar um recurso, uma cooperativa, num agente financeiro para fazer um investimento, eu vou ter a redução no juro, né? Então, hoje a gente tem as ferramentas para esse agricultor. Então, dentro do Pronamp, hoje a gente, claro que depende, né, do recurso financeiro, do Plano Safra, que está um pouco escasso agora nesses próximos. A gente viu algumas notícias aí, mas aqui em Santa Catarina nós temos recursos. Então, para ele que quer fazer o seu investimento, que quer ou pagar juro zero ou pagar quase mínima coisa de juro, ele pode procurar o nosso escritório que vai vir para fazer esse investimento. Então, de maneira geral, o que eu quero que o nosso ouvinte saia e escute procure o escritório da Epagre, né? Vamos ver lá como é que está o nosso enquadramento. Hoje, que nem eu falei, a gente, para acessar hoje o Pronamp, né, que é a nossa linha de apoio de subvenção de juros, não confundir com o Pronamp do médio produtor, que isso causa um pouco de confusão, mas enfim, para acessar esse programa de subvenção de juros, praticamente é para tanto o agricultor pronafiano como pronampiano. Então, praticamente quase a totalidade dos nossos agricultores podem acessar esse recurso aqui no estado de Santa Catarina. Então, as ferramentas estão aí, né? A gente está trazendo informação. Claro que a gente não pode abordar aqui 100% de tudo que a gente queria, né? Mas procure o escritório da Epagre.
vai lá no escritório da Epagre, dependente da sua região. Aqui o nosso podcast vai alcançar o estado todo, né, Alex? Mas então procure o escritório lá da sua região, lá do seu município, né? Vai lá, pergunta, ó, eu quero fazer uma melhoria na minha propriedade, o que que eu tenho de recurso aí? Tinha um agricultor no município que eu trabalhava que chegava aí, cara, o que que tem de bom para nós? Isso é legal. É Saber que exatamente isso que a Epagre quer que o agricultor faça, né? Que ele chegue lá e diga o que que vocês têm para me oferecer para ver o que que eu posso aproveitar. Exatamente. Então, assim, política pública é isso, cara. É isso. É programas que vêm para melhorar a vida do agricultor. Então, essa a informação e é isso que eu quero que o agricultor saiba, que ele tem onde se segurar. Peraí, eu tô precisando de um apoio. Onde que eu vou ir? Eu vou no escritório de Epagre, né? Porque isso é extensão rural, né? Isso é um diferencial que o nosso estado tem, né? Que é trazer esse tipo de informação que é não apenas a parte técnica, mas eu também, ó, eu tô te dizendo, eu sei que pastagem perene é melhor. Eu sei que eu consigo produzir carne e leite de um custo mais baixo, mas peraí, eu não tenho dinheiro para investir. Tá aqui a ferramenta para você investir. É isso que é política pública e crédito rural, eu trazer a ferramenta para você fechar o ciclo. Então, eu acho que a ideia é essa, né, Alex? Eu agradeço aqui pelo convite, por ter trazido, por poder usar esse espaço para divulgar. A gente está sempre aí, me coloco à disposição para vir sempre que tu precisar, que o nosso ouvinte precisar de informação, a gente está aí para trazer. E vamos começar. Nós estamos começando o ano de 2025 com um gás todo. Esperamos aí que a gente consiga aplicar mais recursos, né? Nós temos aí de política pública aqui para regional, né? Para lá de São Joaquim, mais de 26 milhões de reais, tá? A gente consegue, inclusive, inicialmente são 26 milhões de reais para esses vários programas que eu comentei aqui hoje, fora o Terra Boa, né? A gente consegue, o ano passado a gente duplicou essa aplicação, a gente, que nem tu falou, a gente vem com um recurso e a gente vai pedindo mais e que bom que a gente consegue aplicar mais. Então, esperamos aqui na região serrana e cada regional da Epagre tem o seu recurso, né? Então, procure o escritório da Epagre. Com certeza não faltou no passado, e não vai faltar esse ano, então para o agricultor que quer melhorar a sua propriedade, que quer fazer condições de produzir melhor, produzir com lucratividade, procura lá o nosso escritório para ter informação. Que bacana. A gente te agradece aqui, Tomás, pela tua presença, porque a gente considera que trazer informação, né, ter essa informação proveniente da Epagre, que a gente possa repassar essa informação, é uma ferramenta que a gente tem extremamente potente para que o produtor rural possa desenvolver a sua propriedade, porque a gente acredita que essas informações, né, elas merecem ser difundidas, divulgadas, e é com isso que a gente faz com que o campo evolua, né, e através dessas políticas públicas, né, isso também é uma ferramenta extremamente potente nessa evolução. Então, promover essa conexão entre quem é o promotor das políticas públicas, né, conectando isso com o produtor rural, isso para a gente é extremamente gratificante. Com isso, mais uma vez eu agradeço a tua presença aqui por ter trazido esse conhecimento, essas informações, né, ter trazido para a gente essa oportunidade de poder repassar o que a gente tem, né, de ferramentas para o desenvolvimento no campo. Então, te agradeço mais uma vez pela tua presença aqui. Eu que agradeço e fico à disposição, Alex. O que precisarem, né? Conte conosco da Gerência Regional de Lages, conte conosco da Epagre, do seu escritório municipal, né? E estamos à disposição aí para fazer cada vez mais uma agricultura melhor aqui no nosso estado. Muito bem, obrigado, Tomás, mais uma vez. E para você que nos acompanhou neste bate-papo sobre políticas públicas, eu peço que mais uma vez você se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito, e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Foi mais uma vez um prazer, uma imensa satisfação poder trazer um assunto aqui que é de extrema relevância para aqueles que estão no campo. Um abraço e até o nosso próximo episódio.